Olá, pessoal de Virgem! Sejam todos muito bem-vindos aqui à página. Para quem já segue aqui o canal, eu agradeço aí a colaboração de vocês, agradeço a paciência. Eu estive trabalhando em outros lugares, esse ano foi muito movimentado de transições, né? Mas agora eu consegui aí me ajeitar para ter um horário fixo dedicado aqui ao canal. Então, estamos aqui de volta para trazer o vídeo para vocês. Vamos embora, Virgem! Essa leitura aqui vai ser dedicada a quem tenha Sol, Vênus, Lua, Ascendente ou Júpiter na casa de Virgem. E aí eu peço para que você se desligue um pouquinho de outras coisas neste momento, para que a sua mensagem não seja distorcida, né, por energias intrusas, tá bom? Vamos lá, Virgem, por gentileza aqui, vamos ver a energia de Virgem para este momento. Virgem. 9 de espadas, a morte. Tem alguma transição muito grande aqui na vista de vocês, né? Um restart, um reinício de vida, ó. Pode ser que nesse primeiro momento, Virgem, você esteja meio que parado, ó. Porque o 4 de espadas, ele fala sobre algum nível de descanso, de meditação, de pausa para recuperar, né? Aqui atrás a gente tem um pajem de ouros. É como se vocês estivessem começando a compreender a necessidade de uma estabilidade maior dentro daquilo que você quer construir, tá? É como se você estivesse mais convicto das suas próprias leis, Virgem. Eu vejo você buscando compreender também o que te traz estabilidade nesse momento, a nível de profissão, a nível de relacionamento, a nível de amizades, né? Então aqui você está começando a observar melhor o que está te trazendo esse sentimento, tá? E parece que vocês estão até meio que se distanciando aqui de algumas pessoas que trazem esse ar de bagunça, esse ar de dor, esse ar de você acabar duvidando da direção que você tá dando para sua vida, né? Então aqui ou você tá se afastando fisicamente, ou você está tirando o poder de voz dessas pessoas, ou dessa pessoa, dessas situações, sobre a vossa vida, tá, Virgem? Aqui, o que tá na sua casa do passado, né? Ó, Rei de Ouros. Então muitos estão descobrindo suas potencialidades, a sua forma autônoma de ganhar dinheiro, ou pelo menos está buscando satisfazer esse desejo antigo aqui de muitos, né? Uma independência, né? Pode ser que alguns aqui também tenham perdido os benefícios de ter algum rei de ouros na sua vida. Por exemplo, alguns aqui percebendo que não dá mais para ficar esperando dos pais, do marido, de algum benefício do governo, de alguma estrutura sólida ali que você tinha, mas que na verdade trazia para você um conflito muito grande. Para quem dependia de dinheiro de marido, por exemplo, é como se você se sentisse aprisionada dentro do contexto ali que lhe era pequeno, tá? Por que eu tô falando isso? Porque aqui na casa do presente a gente tem um 8 de espadas no bloqueio, ó. Então é como se uma estrutura, uma facilidade, uma casa, algo que era para ser facilitador, aconchegante, começou ali a ficar desconfortável para alguns, né? E aí vocês perceberam que vocês estavam, na verdade, tentando se condicionar a essa situação, a essa pessoa, a esse trabalho, né? Você estava se sentindo pequeno aqui, Virgem, e você achava que você precisava dessa pessoa, você precisava dessa situação, você não via esse poder em você, né? Então muitos aqui estavam se culpando pelas decisões que queriam tomar, pelas decisões que tomaram até, né? Alguns movimentos de vida aqui. Olha, no subconsciente, a gente tá com um 5 de paus, né? Fala muito sobre essa sensação
de ter que matar um leão a cada dia, de ter que vencer o invencível. É como se internamente vocês estivessem sentindo que há uma instabilidade muito grande na vossa vida. Um objetivo que você tem que parece que é inalcançável, assim, né? Pela circunstância que você está olhando aqui, parece que é impossível. E aí você fala assim, nossa, mas só se eu morrer e nascer de novo para eu solucionar dessa situação, né? Para eu me livrar dessa família, para eu me livrar dessas contas, para eu me livrar desse trabalho, desse casamento, até para alguns, né? Não é para todo mundo. Mas aqui, Virgem, eu não vejo, na verdade, a necessidade de um renascimento em vida, né? Morrer e nascer de novo. Mas aqui é como se você já estivesse percebendo que toda essa construção que você tem sobre você até esse momento, ela em si está morrendo. Porque aqui eu vejo um virgem se exaurindo nesse contexto, ó. Se exaurindo de pedir dinheiro de novo, se exaurindo de se depreciar, indo atrás daquele emprego, daquele subemprego, indo atrás da escala 6x1. Meu Deus do céu, virgem. Sabe? É como se vocês estivessem aqui com medo do que o novo vai trazer para vocês, mas o velho aqui, ele tem tudo a ver com apegos, ele tem tudo a ver com controle financeiro, ele tem a ver com relações mais fúteis nesse sentido, né, de troca, de esperar o básico e não ter. Por quê? Porque aqui tudo isso se baseava muito numa síndrome de pequenez que você tem ainda, né? Alguma inferioridade, alguma impotência, alguma sensação de fracasso. Pode ser que alguns tenham investido tempo, dinheiro aqui em alguma coisa, ó. E aí isso não trouxe o retorno que vocês esperavam. Agora vocês estão aqui se sentindo entre a cruz e a espada, achando que vocês precisam fazer isso ou aquilo, senão vocês estão errados, senão não vai dar certo. Porque não é assim, não é isso que sua mãe ou seu pai esperava, não é isso que a sociedade esperava, não é isso que a comunidade religiosa esperava de você, né? Uma sensação assim, nossa, qualquer coisa que eu fizer aqui não vai solucionar, né? Eu tô sempre errado aqui. Eu não sei viver, eu não sei tomar decisões, eu não sei que caminho seguir, eu não quero lidar com as consequências, porque aqui parece que não era isso que eu queria estar escolhendo, sabe? E aqui é como se o jogo estivesse dizendo pra você, virgem, de fato, né? Às vezes, em alguns momentos da vida, as circunstâncias elas não estão todas ao nosso favor. Às vezes a gente tá com as contas tudo apertadas, às vezes a gente tá lá se sentindo mais carentão, às vezes a gente tá ainda sem emprego, tá naquele limbo de circunstâncias que a gente, né, vai caminhando na vida e de repente a gente se encontra ali. E a gente se sente fraco, a gente se sente impotente, a gente se sente julgado pelas vozes da nossa cabeça, né? Por isso aqui as 3 bruxas, ó. Como se essas 9 espadas fossem aqui, ó, você é incapaz, você não consegue pagar essas contas, você não consegue lidar com esse desafio, você não consegue achar emprego, você não consegue, sabe, né? Por isso que é uma carta que retrata muito desse simbolismo da densidade, do nublado, da fumaça na cabeça, né? A gente não consegue enxergar corretamente uma voz mais gentil dentre todas, né? A gente não consegue ouvir aquela nossa voz interior, que sempre é a voz verdadeira, é a voz da essência, é a voz do bem. A gente tem uma natureza pacífica, né? A nossa natureza tá suja, a nossa natureza tá traumatizada, a nossa natureza tá inferiorizada, mas no fundo, nós temos todas as potencialidades dentro de nós. A gente tem como abrir caminhos, a gente tem como achar sim um relacionamento, a gente tem como pôr ordem nas nossas relações afetivas a nível de amizade também, que seja familiar. Tudo isso vindo dentro desse poder interno, dentro dessa postura que a gente só consegue acessar quando a gente, ó, tapa os ouvidos, que é exatamente o que está sendo feito aqui na carta, ó. Tapa os ouvidos quanto às vozes negativas e passa a ouvir essa voz
de força, de coragem, de potência, da sua verdade, né? Eu conheço pessoas aí que, por exemplo, gente, vamos pegar aqui o exemplo do que vocês estão vendo. Trabalho com cartas. Há 20, 30 anos atrás, isso aqui não era uma coisa que alguém olhasse e falasse, dá pra ser uma profissão, né? E até hoje não tem regulamentação. Mas as pessoas ganham-se a vida com trabalhos esotéricos, né? Uma coisa que criou-se. Então, quando que a gente ia imaginar, né? Se lá atrás as pessoas que tinham dons para lidar com esse tipo de trabalho, confecção, manuseio, né? Elas não enxergavam ali a possibilidade. E entenda o exemplo para você aplicar aí na sua vida, tá? É sério isso aqui. Então, aí as pessoas começaram a se colocar no mercado, se colocar no YouTube, se colocar com as suas plaquinhas na rua, se colocar à disposição do povo, e isso foi ganhando amplitude, pum, passou a ser possível, né? O ser humano, ele torna as coisas possíveis com base nas coisas que ele tem ali na cabeça dele, no mental, as leis internas do indivíduo, né? Então, por isso que para alguns as coisas vão funcionar de uma forma mais fluida, né? Tirando os casos aí de maldade, corrupção, né? Que é outro caso. E para outros, as coisas não vão fluir, as coisas vão ficar estagnadas. Por quê? Porque quando você passou por uma situação de abuso financeiro e onde alguém que tinha essa figura da hierarquia, um patrão, um vô, um chefe de trabalho, quando você passou por situações de abuso, você se fechou. Você acreditou naquela situação de abuso. Você disse, eu não. Eu sou fraco, eu realmente não consigo, eu realmente sou uma pessoa chata, eu sou realmente uma pessoa X ou Y, né? Então, deixa eu aqui me fechar e tentar agradar essas pessoas e tentar receber alguma aprovação e tentar ser alguém, né? E aí, nesse tentar ser alguém, virgem, você deixou de ser você. As suas leis, os seus trejeitos, os seus gostos, os seus movimentos naturais, né? Você se desconstruiu e agora tem a possibilidade aqui de voltar essa reconstrução. Mas vai precisar sim, né? Tapar os ouvidos para todas essas vozes que não querem você na essência. Não querem. Tem dois virgens aí dentro de você. Tem o virgem superior, virgem inferior. O virgem inferior, ele luta, faz de tudo para te deixar na sombra. E o virgem superior, tudo para te conscientizar, né? Não quer destruir o inferior, mas o inferior acha que ele vai ser destruído. Então ele fica lá, ouvindo as vozes, ouvindo as vozes, ouvindo as vozes e deglutindo tudo aquilo, né? Só que em algum momento você vai perceber que essas vozes, virgem, elas não são suas. Elas foram captadas em momentos ao longo da vida, em diversas circunstâncias, e agora aqui você tá, não quero mais. Não é isso que eu não sou fracassado, não. Eu não sou impotente, eu sei fazer dinheiro, eu sei trabalhar, eu sei estudar. Eu posso não saber a profissão em si, mas eu sei aprender. Né? Então aqui virgem tá se repaginando. Essa morte no consciente representa que você não quer mais estar perto desse contexto, né? Tá tudo ressecado aqui a Terra, ó. Não tem mais o que extrair. Não tá mais próspera essa situação. Não tá mais próspera ficar sem trabalhar, não tá mais próspera ficar esperando, não tá mais próspero ficar se culpando, ressentindo, se inferiorizando, né? Caiu de moda aqui pra virgem. E aí, aqui que a gente tem aqui de Casa do Futuro. Traz mais uma pra esse 3 de copas aqui pra eu entender. Nossa, Rei de Copas. Olha só, virgem. Na hora que você tapa o ouvido pra toda essa maldição aqui interna, né? E alguns aqui não é só interna, alguns tem externa também, ó. Um pai, uma mãe, um marido, um familiar, um amigo, um vizinho, não sei. Tem alguém ou alguém aqui falando na sua cabeça, tentando dizer pra você qual é o correto, o que se espera, o que vai te dar dinheiro de verdade, né? Tá cheio de gente aqui querendo palpitar, ó. E se não tem fisicamente, isso aí entrou na sua cabeça. E aí você vai ter que ver.
né? E aí, independente de qualquer coisa, quando Virgem compreende esse movimento, né? Até percebe essas vozes, mas não, eu não vou ficar aqui chorando, eu não vou dar voz a isso, não vou dar força. Aqui, o universo, ele coloca na vida de Virgem aquilo que passa a estar de acordo com ele. Ou seja, se não é a turbulência, se não é a descrença, se não é a maldade, então, puf, vira pro outro lado da moeda. Um 3 de copas com um rei de copas. Então, existe aqui para alguns, isso aqui pode representar até uma melhoria no casamento, pode representar uma união que acontece, alguém que estava ali, vai, não vai, o negócio deslancha, né? Rei de copas com 3 de copas é como se fosse até uma proposta aqui de namoro, uma proposta de se conhecer, de se juntar. Para outros aqui, quando é uma questão mais voltada para o lado financeiro da coisa, Virgem, aqui é como se você estivesse se unindo de uma forma concreta, né? Um casamento, algo mais formal, tá se unindo a uma profissão, a um propósito, a si mesmo, está desejando mais o lado lúdico, festivo, descontraído da vida, né? E aqui você vai pegar muito amor por este compromisso que você tá assumindo consigo, com essa sua nova era de Virgem, né? A carta da morte representa a nova era aqui, ó. Novo virginiano, nova virginiana. Aqui é como se você soubesse também, pelas experiências que você viveu, Virgem, que há muito poder em você. A Rainha de Paus fala sobre essa pessoa magnética, né? Essa pessoa empoderada a nível energético. Ou seja, aqui talvez você ainda não confie nos teus poderes. Talvez você ainda não tenha conhecimento de até onde vai o teu poder, mas você sabe que você é poderosa, é poderoso. A Rainha de Paus fala muito sobre gente que tem capacidade para lidar com magia, gente com capacidade para lidar com o espiritual, né, com a mediunidade, com feitiçaria, mandingas. Então, se você tem esse conhecimento aqui, é como se você também não estivesse usando ao teu favor. Se você tem conhecimento de Kabbalah ou coisas do tipo, aqui eles estão pedindo para que você volte a considerar esses conhecimentos de uma forma prática, tá? E aqui, talvez, enquanto você, né, duvide ali do teu potencial, da sua força para fazer algo acontecer ou para resolver alguma coisa na vossa energia, as pessoas não estão vendo essa inatividade nesse sentido, né? Essa impotência, essa falta de confiança em si. Não, as pessoas estão vendo aqui um imperador. Ou seja, todo mundo que olha pra você fala assim, ah, não, Virgem quando quer fazer acontecer, vai lá e faz. Quando dá na telha de Virgem conseguir um emprego, quando dá na telha de Virgem ir namorar, quando dá na telha de Virgem ir viajar, de fazer não sei... Vai e faz. Teimoso. Turrão, dono da palavra, né? Direcionador dos caminhos aqui. Então, aqui, esse poder é como se ele precisasse ser reconhecido, Virgem, por você. Reconhecer que existe, sim, essa força em você. Existe um imperador em você, né? E por quê que Virgem tá passando? Qual que é o medo de Virgem? O que tá colocando a Virgem nessa situação? Porque o que faz a gente parar, pessoal? O medo, né? Aquilo que a gente tá temendo trava a nossa vida. E aqui é como se você estivesse mesmo, né? Morte, torre, uma vida de renascimento, de novas possibilidades, de uma potencialidade de reconstruir uma vida, só que agora com uma vida digna, né? Porque Virgem não teve uma vida digna até então. Não teve consciência de si, dos seus poderes, da sua conexão com o universo. Só tem medo da torre, pessoal, se a gente tiver identificado com a casa caindo. Sabe quando a casa tá caindo? Né? O teto tá ruim, tá cheio de mofo, a iluminação tudo travada, né? Toda hora fica caindo, queimando lâmpada, o chuveiro cai, não consegue nem tomar um banho quente. Quando a gente tá com a casa quebrada e a gente gosta dela, pessoal, a gente quer a casa quebrada, é porque a gente acha que a gente também tá quebrado e merece ficar assim. Agora, vem o universo e fala assim, não, Virgem, você merece mais.
Vamos progredir. Eu quero que você se prove pra você mesma da tua força. Porque quando a gente se prova da nossa força, a gente tem ciência dela. É difícil chegar um inimigo, uma sombra, um ogum, um obsessor e derrubar a gente. Por quê? A gente tem ciência, a gente tem pleno conhecimento do nosso poder. E isso faz toda a diferença pra gente poder viajar aí pela galáxia, os mundos afora em outras encarnações, não é? Agora, se a gente não sabe qual é a nossa lei, se a gente não sabe quais são os nossos princípios, nossos valores de vida, e quando eu falo lei, pessoal, não é, a minha lei é dormir 10 horas da noite. Tá, pode ser, né, uma lei, mas eu falo sobre leis de tipo assim, a nível muito amplo, tá? A nível muito amplo, eu não vou conseguir exemplificar todos, mas por exemplo, a minha lei não é trabalhar de sacrifício até a morte em qualquer subemprego, em qualquer situação, porque a vida é difícil, sabe? É uma crença que a vida é difícil. Você acredita que a vida é difícil. Por isso você acaba aceitando qualquer trabalho. Por isso você acaba aceitando qualquer relacionamento. Porque a vida é difícil. É difícil achar alguém. É difícil não sei o quê. E aí eu não me coloco nessas situações. Eu não passo por processos seletivos que vão me dar um cargo melhor. Porque a vida é difícil passar, né? É a crença da pessoa. Então aqui, Virgem, tudo isso, né? Tudo isso que você tá enxergando, toda essa paralisação de vida, não é pra que seja, não é um sofrimento, né? Não é uma punição. É uma possibilidade de você ter aqui tua vida perante tuas leis. Trabalhar com algo mais digno, ter pessoas mais leais, mais verdadeiras, ter mais direcionamento do teu caminho, né? Aqui tem muitas pessoas que começaram aqui, ó, o mago, 9 de copas invertido, sacerdotisa. É isso mesmo. Aqui tem muitas pessoas que começaram projetos de uma forma impulsiva, ó, buscando de uma forma ilusória a satisfação dos teus desejos. E aí não foi satisfeito, né? Então agora aqui você tá tendo a chance de finalmente se encontrar com aquilo que te traz satisfação. E isso vai te possibilitar encontrar até um rei de copas aqui, uma rainha de copas, né? Não sei qual o seu gênero ou orientação, tá? Mas aqui tem uma possibilidade de você conseguir se expressar dentro dessa relação, conseguir ser você mesmo. E a torre, pessoal, também, apesar de vocês estarem com medo aqui, né, da reconstrução, aqui eu vejo que a torre é o que vocês mais desejam nesse momento. A reconstrução da vida, né, a estabilidade. Finalmente, agora você não vai construir no meio do oceano. Você não vai construir uma casa lá no meio do mar, cheio de emoções, depressão, agito e turbulência. Eu não sei se vai, se fica, se quebra, se rui, se reconstrói, se aumenta. Não. Não vai mais reconstruir nesse campo emocional bagunçado todo. Agora você vai poder reconstruir em terras mais firmes, com mais calma, com mais paciência, com mais reflexão sobre aquilo que está sendo feito ou aquilo que está sendo entregue a você. Entendeu? Às vezes a gente quer a casa do dia pra noite, né? Pá! Resolvido! Eu não tenho problema. Mas aí a gente não tem resistência, a gente não tem coerência, a gente tá só na massa, né? Sendo mais um igual todo mundo. Mais uma profissão igual a de todos os outros. Mais um relacionamento copiado igual de todo mundo. Não tem identidade, não tem valores, não tem refinamento de alma. E aí não tô dizendo, o bom é ter refinamento de alma. Não é esse ponto, pessoal. O ponto é só a gente olhar para o planeta Terra. É um planeta de evolução. É um planeta de adaptação. Né? Os seres, todos eles, desde a bactéria até a gente, estamos todos nos adaptando e evoluindo, progredindo. Aumentando nossos aspectos emocionais, intelectuais, extrafísicos, espirituais. Então não adianta a gente achar que a vida não vai exigir melhorias de nós enquanto as nossas potências, enquanto as nossas convicções, enquanto as nossas leis internas, né, Virgem? Agora, a gente tem que bancar. A gente tem que bancar.
Porque senão a gente vai sempre estar se culpando e fazendo o que os outros querem. Vivendo o que os outros esperam de nós, né? E aí a vida fica estagnada. Só que aqui você não quer estagnação. Você quer satisfação. Você quer conseguir aqui comemorar. Você quer conseguir aqui ter trocas. Você quer amizades. Você quer um relacionamento. Ou você quer estar unido a uma profissão que te traz essa satisfação, essa alegria por estar nela. Né? Não é algo fútil, financeiro, que você pode até ganhar bem, mas aí conforme vai passando o tempo não se sustenta ficar na profissão, né? Então, Virgem, esta aqui é a mensagem do tarô. Eu vou tirar agora uma mensagem cigana aqui pra vocês. Bastante foco, bastante ênfase aqui nesse 9 de espadas. Não ouça essas vozes, tá, Virgem? Não ouça. A única voz que realmente quer o nosso bem não é nem de pai e mãe. É a voz do nosso coração, tá? É a voz que vem lá do fundo da nossa alma. Então vamos lá. Conselho final aqui pra Virgem, por favor, mentores. Conselho final pra Virgem. Adaga. É importante refletir para estabelecer o equilíbrio, pois as ações impulsivas causam frustrações. A calma, a análise e a paciência são importantes para o sucesso em qualquer situação. E aqui a gente tem a carta do Cavaleiro no fundo do deck, que fala que enfrente os desafios, não existe obstáculo intransponível. Terá êxito e proteção. Acredite em você. Quaisquer que sejam os obstáculos, você vencerá, desde que use o coração e o discernimento pela razão e equilíbrio. Então aqui, olha só, né, o uso do coração para a razão e equilíbrio. O Cavaleiro fala sobre movimento. Aqui está pedindo movimento. Está pedindo que vocês se proponham a algo, que vocês se proponham a um trabalho, a uma missão, né? Mas não é de qualquer forma. Eu não vou trabalhar porque eu preciso pagar as contas, eu não vou trabalhar no desespero, eu não vou... Ai, meu Deus, na afobação. Não, eu vou porque aquilo faz sentido para mim, eu vou porque eu contribuo para as pessoas com X trabalho, com X movimento, porque isso me inspira, porque isso me alegra, porque isso é o certo a ser feito, embora, né, os outros queiram outra coisa de mim. É o certo para mim, né? As leis internas, lembra? E aí, conforme esse movimento vai sendo feito, a vitória aqui, ó, você vencerá. A vitória vem pra você, Virgem. Não vem no dia que você quer, na hora marcada que você quer. Mas você fazendo a sua melhor parte, do jeito que você pode, confiando na voz interior, a vitória vem vindo pouco a pouco. E quando você vê, muito tempo já passou desse momento que você tá achando tão nebuloso, tá bom? Então, confia, segue em frente. E se você estiver precisando de um agendamento particular destinado somente à sua energia para a gente verificar, além de outras possibilidades aí de tipos de sessões, manda uma mensagem para mim no link abaixo. Virgem, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.